Olá, eu sou Ana Júlia e eu estou fazendo o nosso trabalho de filosofia sobre marxismo, se não me engano é assim, me perdoe se eu estiver falando errado. E agora eu vou falar sobre a definição, do marxismo, sobre o que é. O marxismo, ele é uma doutrina ou ele pode ser chamado de escola de pensamento social, econômico e político. Ele foi criado por Karl Marx, se não me engano é assim que se fala. Mil perdões se eu estiver falando errado. Que, no caso, ele é um sociólogo e um filósofo e economista alemão. E por Friedrich Engels, que foi um sociólogo, economista alemão e filósofo. E que foi criado na segunda metade do século XIX. O marxismo, basicamente, ele serviu de base teórica para vários outros movimentos políticos de caráter socialista e ele também serviu de principal referência ideológica para processos revolucionários ou transformações que eles levaram, o socialismo ao país no século XX, que foi na União Soviética, na China, em Cuba e em países do leste europeu. Agora eu vou falar as principais características e conceitos dos marxistas. O marxismo ele teve como base a análise crítica da economia política britânica do começo do século XIX, originária da Segunda Revolução Industrial. E ele começou a analisar criticamente também a filosofia idealística alemã e de Hegel, perdão se eu pronunciei errado, e a tradição do socialismo utópico, que foi socialismo francês e inglês. E ele constrói também uma crítica ao sistema econômico do capitalismo, que é principalmente voltado ao lucro. E nesse contexto, o Marx ele desenvolveu o conceito de mais-valia, que seria basicamente a diferença existente entre o valor final da mercadoria e o valor do trabalho, juntamente ao valor dos meios de produção. E esse seria o lucro, que faria parte da finalidade do capitalismo e que seria rejeitado pelos marxistas. Faz também a defesa do acesso dos trabalhadores aos meios de produção através das instituições públicas estatais, faz a rejeição da existência da propriedade privada. O marxismo ele defende também o fim da propriedade privada. Resumindo, propõe um fim do sistema de propriedade burguês. Ele propõe também a defesa da existência de uma sociedade sem classes sociais e sem explorações. E o marxismo, ele constrói um contrário à necessidade das religiões, que elas são atendidas pelos marxistas como instrumentos de alienação. Ele também critica a desumanização do trabalho no sistema capitalista. Faz a defesa da existência da luta de classes na história de todas as sociedades e a maioria formada por uma classe explorada, que é mais voltada à sociedade pobre, e a minoria composta por uma classe exploradora, que seriam, bem obviamente, os mais ricos donos dos meios de produção. E essa luta de classes, ela é tratada pelo marxismo como o motor da história. E traz também uma visão para nós de rejeição do sistema liberal econômico, que, segundo os marxistas, só beneficia a burguesia. Tem também o materialismo histórico, que constitui pela metodologia de estudo social, que ele estuda as necessidades e condições materiais para entender o desenvolvimento das sociedades, que dentro dessas concepções históricas, elas são privilegiadas os aspectos econômicos e políticos. Por fim, mas nem menos importante, seria o objetivo final da teoria marxista, que ele quer que seja o fim do capitalismo e a implantação e existência do comunismo, que seria a sociedade comunista. Esta é a minha parte, eu agradeceria a todos que acompanharam até aqui. Agora, se eu não me engano, é a Lena que fala. Então, muito obrigada.